Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que a graça de Jesus Cristo habite ricamente no nosso coração, hoje e sempre, amém? Bênção demais, prazerzão demais estar com vocês aqui. Como o Daniel disse, a gente se conheceu há um tempo atrás, uns 6 anos, nesse acampamento, da Portas Abertas. Muito interessante esse acampamento. Te traz ali um pouco da vivência do que é os cristãos atuais perseguidos e daqueles que já foram muito perseguidos. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu estou junto comigo com a mulher mais incrível do mundo, Vitória, minha esposa. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre influência. Eu acho que é um tema que vocês têm falado e vão falar muito esse ano. O Daniel me passou um pouquinho do que vocês têm projetado para esse ano. E eu quero só somar aí mais um tijolinho com vocês nesse ano de 2022. E eu quero falar literalmente sobre influência, sobre o que de fato é ser influente, que pessoas hoje em dia são influentes. E se vocês não estiverem me ouvindo muito bem, faz assim, porque eu tenho um problema com o microfone, eu desço demais às vezes. É só me avisar que eu corrijo aqui. Então vamos lá. Hoje tá muito fácil consumir conteúdo, né? Então você abre o seu celular, sem você querer já aparecem algumas notificações para você de conteúdo. Então, com esse advento da tecnologia, mais possibilidades de conteúdo são nos dadas todos os dias, né? Então, o que antes só a televisão proporcionava pra gente, então, todo domingo todo mundo sentava ao redor da TV para assistir, sei lá, o Faustão, que for, o jogo que fosse. Hoje você tem muitas plataformas que te distribuem essa possibilidade de conteúdo. Então você tem hoje YouTube, você tem Instagram, você tem o Netflix, você tem a Twitch para quem gosta mais de games. E consequentemente a isso, então, com o advento dessas todas essas tecnologias, nós temos então com isso novas profissões, novas ocupações, novas tarefas para se fazer. E uma delas são os influenciadores. Então, hoje nós conhecemos vários influenciadores de diversas áreas do conhecimento e do dia a dia. Então você tem um influenciador que fala sobre moda, outro que fala sobre esporte, outro que simplesmente vive a vida dele e você segue porque você gosta daquilo. Então, são muitos os lugares onde nós encontramos pessoas que influenciam outras, né? E o que de fato é um influenciador? O que é esse cara, né? Aí eu pensei nas pessoas que eu já conheço que são influenciadores. São pessoas que na maioria das vezes fazem coisas que nós já fazemos, elas fazem coisas normais do dia a dia, às vezes elas são beneficiadas com algumas coisas, alguns produtos que elas recebem, enfim, viagens que elas fazem, e simplesmente pelo fato de elas serem quem elas são, elas influenciam as pessoas. Então, tem gente hoje que você abre na internet, ela simplesmente só está mostrando a casa dela, ela faz um tour pela casa dela, e você começa a gostar daquela pessoa, e muitas vezes você é até influenciado em compras por conta daquela pessoa. Então aquela pessoa mostrou algum produto, você gostou e foi comprar. Ou seja, as pessoas trombam com influenciadores e algum aspecto da sua vida é mudado pelo fato daquela pessoa só ser o que ela é. Então os influenciadores influenciam, e os que são influenciados, os seus comportamentos são trocados só ao se deparar com certas pessoas. Aí a nossa pergunta hoje é: depois de nós termos conhecido Jesus, o nosso comportamento em alguma camada dele foi transformado? Ou depois de se deparar com o Evangelho, alguma parte da nossa vida foi mudada ao conhecer Jesus? Agora eu estou colocando Jesus no lugar do influencer que nós conhecemos. E mais do que isso, né? Nós estamos sendo, a partir desse conhecimento de Deus, pessoas que mudam o comportamento de outras. Ou seja, nós estamos influenciando outras pessoas, ou nós, com o cristianismo que nos foi apresentado, nós de alguma forma somos indiferentes a isso na sociedade. Então é um pouco disso tudo que eu falei agora, que eu quero conversar com vocês hoje. E que forma que eu vou falar isso? Eu vou começar falando de uma igreja na Bíblia que não teve influência nenhuma onde ela estava. E depois eu vou falar do método, do modo de Jesus de influência. Então nós vamos ler 2 textos bíblicos hoje. O primeiro está lá em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 14.
Apocalipse 3, a gente inicia lá no versículo 14. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar nessa passagem em algum momento da vida de vocês. Fala de uma igreja, na hora que o anjo, Deus está falando para os anjos das igrejas algumas informações, algumas admoestações, alguns toques que em relação ao dia a dia da igreja que precisavam ser ajustados. E na carta à igreja de Laodiceia talvez seja a carta mais ríspida, mais rígida de Deus para eles. Fala assim: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente, assim porque tu és morno, não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre os seus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê zeloso e arrependa-te. No último versículo que eu li, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, antes de falar um pouquinho sobre essa igreja, a gente parte de um lugar onde Deus faz isso porque Ele ama essa igreja. Tendo colocado isso, então, aqui a gente tem muitas linguagens, né? Algumas características, frio e quente. É muito difícil você falar para uma pessoa que ela é fria ou quente. Você está dando uma característica da matéria para uma pessoa. Então, o que significa de fato isso, né? Então, rapidamente, esse não é o texto central que eu vou falar com vocês hoje, mas o que isso significa? A igreja de Laodiceia, se você for olhar no mapa, ela fica num lugar desfavorável para a distribuição de água. Então, se você olha lá no mapa, ela está aqui assim, e em cima dela tem duas cidades, Hierápolis e Colosso. E aí Hierápolis, até hoje, se você colocar no Google lá, Hierápolis Águas Termais, eles eram conhecidos por ser amplamente distribuídas águas termais ali. Então, naturalmente, daquela terra nascem águas quentes. E em Colosso, a água fria era distribuída para a cidade de Laodiceia. Só que, naquela época, eles não conheciam Amanco, Tigre, enfim, outras marcas de tubulação tecnológicas que de alguma forma iam manter a temperatura da água. Ou seja, o que acontecia? A água descia de Hierápolis quente e chegava lá morna, e a água descia de Colosso fria e chegava lá morna. Deus olha para a geografia daquele povo e fala: olha, eu sei que você não é quente e nem frio. Quem dera você fosse quente ou frio. A gente muitas vezes usa esse texto para falar: mano, você não pode ser frio. Mas na verdade é uma característica boa aqui. Ou seja, que bom que se você matasse a sede de alguém com a sua água fria, ou se você curasse doenças com a sua água quente, mas você não cura e você nem mata a sede, eu estou a ponto de te vomitar da boca. Ou seja, aquele povo, depois de ter conhecido a Jesus, se tornou indiferente. Ele não servia para curar e não servia nem para matar a sede das pessoas. E Deus usa isso para falar para eles se despertarem. E mais uma vez ele disse: eu faço isso porque eu amo. E mais para frente ele fala: você diz, eu sou rico, tenho prosperado e nada me falta. E Deus responde dizendo: mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Lembre dessas três características: pobre, cego e nu. Laodiceia era conhecida por ter desenvolvido um colírio naquela época que ficou conhecido no mundo inteiro. Então eles eram conhecidos por ser um centro de oftalmologia da época. Eles desenvolveram uma pasta que você passava nos olhos e melhorava as doenças oculares. E lá também eles eram produtores de lã negra. Era um tipo de lã específica e eles produziam isso.
Então eles eram tão conhecidos por ser um centro de referência de olho, né, de cura para os olhos, um centro de indústria têxtil, né, então para roupas através da lã negra, e também eles eram muito ricos lá. 2 vezes aconteceu terremotos em Laodiceia, e o Império Romano ofereceu ajuda para eles, e eles se recusaram, e eles mesmos reconstruíram a cidade deles. E Deus usa os 3 aspectos que eles mais se vangloriavam para falar para eles: olha, vocês, independente de tudo que vocês têm, vocês se perderam no caminho. Ele fala: você fala que é rico, você fala que tem tudo e nada te falta, mas Deus fala para ele: você tem banco, mas você é pobre. Você tem os benefícios do seu colírio, mas você é cego. E você produz lã negra, mas você é nu. Ou seja, eles chegaram num lugar onde as coisas do dia a dia trouxeram satisfação para tudo que eles tinham. Eles não tinham mais necessidade nenhuma. Ele falou: eu não preciso mais de nada que o Senhor me dá, ou que as pessoas podem me dar, porque eu sou satisfeito. E é o alerta de Deus para nós, qual que é? Independente do que nós temos ou não temos, nossa confiança e a nossa fé, ela tem que estar firmada, não naquilo que nós produzimos, mas naquele que é o único que pode nos dar vida. Naquele que é o único que nos pode falar assim: entra, servo bom e fiel, na alegria do seu Senhor. Ele é o único que pode evitar com que a sua vida seja desperdiçada no inferno. Então nada do que nós temos hoje vale a não ser Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. E essa é a primeira parte que eu separei, que é para falar de uma igreja que ela não é relevante. Ou seja, ela conheceu Jesus, ela conheceu o poder de Deus, ela conheceu o homem que na hora que fala o universo inteiro se agacha, se prostra, mas isso não foi suficiente para fazer com que eles confiassem em Deus. Ou seja, isso não espelhava nas pessoas do dia a dia. Eles não abençoavam outras pessoas, eles não amavam outras pessoas, eles simplesmente sentaram na casa deles e ficaram lá. E do outro lado nós temos a influência de Jesus. Como que Jesus influenciou? Ou seja, se desse lado eu tenho o que não fazer com a igreja de Laodiceia, o que eu tenho desse outro lado? Então, o que você me diz? O que eu preciso fazer para ser relevante? Para, de alguma forma, ser sal, ser luz aonde eu for colocado. E aí que a gente vai para João 11. Abra comigo em João 11. Eu falei abra e não abriu o meu. Fiquei parado aqui. Esse aqui é um texto mais comprido, mas a gente vai lendo aos poucos. A gente vai fazer uma exposição desse texto e a partir dele então trazer o que Deus está querendo falar com a gente em relação a, de alguma forma, fazer valer a salvação na nossa vida. Então diz assim, eu vou lendo os versículos e depois eu paro e depois continuo lendo, enfim. Espero que vocês tenham paciência para isso. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Até aí por enquanto. Então a gente inicia os 3 versículos com uma coisa que talvez a gente não vai ver, não talvez, certamente a gente não vê em nenhuma outra religião. A criação sentindo dores pela o Criador sentindo dores pela criação. Ela fala assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu não sei você, mas eu nunca vi uma crença, uma religião aonde o Criador de alguma forma persegue a criação. Eu sempre vejo a criação de alguma forma querendo o favor do Criador. Ou seja, ele queima coisas, ele pula ondas, ele faz o que for para de alguma forma receber esse favor de Deus. Mas no cristianismo, quando nós conhecemos Jesus, o quadro muda.
E ela diz: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então a gente parte de novo de um lugar onde nós temos um Deus que ama, aquele que dá uma ordem e tudo muda, aquele que fala e as coisas criam do nada. Esse mesmo Deus me ama e te ama a ponto de ter te trazido aqui hoje, não só literalmente da sua casa para cá, mas ter conduzido toda a sua vida para de alguma forma você estar sendo exposto ao amor dele todos os dias. No versículo 4 continua dizendo: mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aqui a gente descobre nesse versículo que tem situações na nossa vida que elas são de alguma forma uns faróis que anunciam a Jesus, que naquele momento não parece esse anúncio, naquele momento parece um momento de desespero, mas quando você olha de longe aquela situação, seja pelo caráter seu sendo formado naquela situação, seja pela dependência que você passa a ter em Deus depois que você passa por aquela situação, seja por pessoas que creem em Jesus através da situação que você passou, ou seja, muitas situações das nossas vidas servem de luz para anunciar a Deus e falar: olha, eu não sei como que eu fiz para sair disso, mas eu sei quem me fez sair disso. E aqui no texto nós vimos, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então que nas coisas que nós passamos na nossa vida, a gente passe a olhar de uma forma onde o Senhor pode ser glorificado nisso. Eu estou sem dinheiro agora, de que maneira o Senhor pode ser glorificado nisso? Uma doença nos meus familiares, de que forma o Senhor pode ser glorificado nisso? Na palavra diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Na Bíblia diz também que um dia ele enxugará do nosso olho toda a lágrima. Isso eu vou falar mais para frente. Vamos para o versículo 5. Ele diz assim, a partir do 5: Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Então mais uma vez afirmando esse amor de Jesus. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar que estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, se alguém anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Até aqui a gente viu que Jesus não só se arriscou fisicamente, como futuramente ele se entregou totalmente para que nós tivéssemos vida. Então o que ele faz com Lázaro é uma representação do que ele fez com a gente. Ele não só se arriscou, mas enfim depois ele se doou inteiro para que nós pudéssemos voltar da morte como Lázaro para a vida. Versículo 17 em diante. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Só parando nesse 22, a mesma fala de Marta aqui, de Maria, pode ser traduzida pelo que nós estamos vivendo hoje. Alguém pode se perguntar: mas se Jesus estivesse na China antes desse vírus ter sido criado, milhões de pessoas teriam sido salvas, milhões de pessoas não teriam perdido a vida.
Se Jesus estivesse presente no holocausto, milhares e milhares e milhões de pessoas não teriam perdido suas vidas. Se Jesus estivesse na frente de um revólver antes de ser disparado, não mataria o meu amigo. E muitas perguntas a gente poderia fazer da mesma forma que Maria fez para Jesus. É a velha questão: se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus ele é tão bom assim, por que existe o mal? E a gente vai falar disso nos próximos versículos. E ela continua, Jesus declarou: disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Aqui, Jesus está afirmando uma coisa que nada nesse mundo pode falar para você. Seja uma promoção no trabalho, seja um carro, uma casa que você ganhe de presente, seja algum coach ou enfim, alguém, um psicólogo que fale para você palavras que te encorajem. Nada e nem ninguém pode fazer e falar o que Jesus falou agora. Ninguém pode prometer o que ele está prometendo nessa passagem. Todas as coisas que nós recebemos aqui nessa vida se limitam ao aqui e ao agora. Se limitam à data de expiração da sua vida. Se limita à data de validade das nossas vidas. Se limita ao dia que nós vamos chegar, seja com a volta de Jesus ou o falecimento natural, ou enfim. Tudo acaba nesse momento. Mas o que Jesus fala para ela vai além da vida. É a única pessoa que pode falar alguma coisa que vai além da sua vida aqui na terra. Ele fala para ela: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Se tem alguém aqui hoje, eu não conheço todos aqui, mas se tem alguém aqui hoje que de alguma forma ainda não crê que Jesus Cristo foi o único e suficiente Salvador, é o único que pode falar pra gente que nós temos a vida eterna. Hoje, se você ainda não fez isso na sua vida, faça como Maria e diga: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Entregue sua vida totalmente a Ele. Se você nunca fez isso na sua vida, reconheça: Jesus, o Senhor é o único que pode perdoar meus pecados e me levar para o céu, e me levar à vida eterna. Não existe outro lugar no mundo. Você pode ir num lugar nesse momento que tenha milhões de pessoas, que estejam lotados de celebridades, que estejam todas as televisões do mundo filmando. Nada vai ser igual a esse lugar que nós estamos agora. Porque em nenhum outro lugar existe uma mensagem que diz que um homem morreu por você e é permitido a você agora viver para sempre com ele. Então o meu papel essa noite é de alguma forma mostrar para você que o evangelho que te encontrou não pode parar em você. Esse evangelho ele tem que bater em você e refletir em outras pessoas, para que essa mensagem chegue mais longe, para que essa mensagem alcance corações que nunca ouviram antes que Jesus é o único que pode dar a vida. No versículo 28 ao 32, dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando em dirigir ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nós voltamos para a pergunta: mas se Jesus estivesse ali, nada disso teria acontecido. E frente ao que aconteceu ali, nós vemos que o fato de coisas ruins acontecerem nas nossas vidas e na sociedade
não são necessariamente, não representam que não existe um bem maior que te protegeu daquele mal. Pelo contrário, o próximo versículo diz: Jesus chorou. Ou seja, Jesus reconhece que a atual ordem das coisas não está correta. Ele olha para a gente e fala: eu sei que onde vocês estão e o que vocês estão passando não está certo. O choro de Jesus hoje nos traz esperança, porque representa nitidamente que não acaba aqui. Em Apocalipse diz assim: Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então nós vemos que Jesus, em amor, reconhece o mal que nós estamos passando e promete para a gente que isso vai passar. Ele tem dores empáticas, Ele tem empatia por nós, nos problemas que passamos, e podemos contar com Ele para passarmos pelas dificuldades. Davi, ele diz: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. Ele não fala: eu nunca andarei pelo vale da sombra da morte. Ele fala que mesmo estando ali, ele não temeria mal algum, porque Deus estaria com ele. Então a nossa certeza não é que não vamos passar pelo mal, mas é que passando pelo mal temos alguém. Eu acho que a pior coisa no mundo é você olhar para a existência e não ter ninguém à sua disposição para te consolar. E as pessoas que não creem em Deus têm esse imenso desafio: olhar para esse universo apático e frio e falar: não tem ninguém para me consolar, não tem ninguém para que eu fale, mesmo que eu olhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele não pode falar isso. Se você vê ali no jardim do Éden, Deus não permite que depois de ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva comessem da árvore da vida. Por quê? Eles viveriam para sempre pecadores. Então eles tiram eles do jardim, então por amor eles protegem de comer aquela árvore. E o pecado entra no mundo e acontece toda a história. E lá em Apocalipse, em uma das cartas às igrejas, ele diz assim: e ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida. Então no versículo 36, então os judeus disseram: vede como o amava, falando isso sobre o choro de Jesus. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? De novo a pergunta. Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano, e Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Agora, nesse momento, eu já estou caminhando para o fim. Nesse momento, Cristo nos deu de conhecer do teu poder. Ele tinha nos dado de conhecer do seu amor, e agora Ele demonstra o seu poder. Aquele que em outra ocasião abriu olhos do cego, cessou um fluxo de sangue, que abriu o mar, que enfim, trouxe à vida coisas que não existiam. Esse mesmo Deus, Ele invade a escuridão e a realidade da morte, e traz de volta à vida quem estava morto. Esse é o Jesus que nós cremos. Hoje nós não cremos em uma escultura que não nos responde. Nós não cremos em algo, em uma entidade que está apática dos nossos problemas. Nós podemos confiantemente chegar a Jesus e dizer: Jesus, eu sinto dor. Jesus, eu tenho problemas. Aqui nós vemos uma situação onde as irmãs estavam desesperadas pela morte do irmão. E Jesus interviu e disse: calma, isso é para a glória de Deus. E o morto voltou à vida pelo seu poder. Então, se tem alguém aqui hoje
que sente dores físicas, que conhece alguém que está passando por dores e, enfim, enfermidades, creia que em nome de Jesus existe cura. Não pelo nome do Gustavo, pelo nome do Daniel, enfim, qualquer que seja, mas pelo nome de Jesus existe cura física e espiritual. Quando Jesus estava ali com o cego, ele fala para vocês: creiam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Ele tanto perdoa os pecados quanto faz o cego enxergar, e na verdade levantar da maca que ele estava. Senhor, eu oro para que o seu poder visite nossas vidas nesse lugar. Eu oro para que teu Espírito Santo visite os nossos corações aqui. Se há alguém aqui que de alguma forma passa por uma dificuldade em relação ao seu físico, que seja tocado em nome de Jesus e haja cura em seus corpos. Se eles conhecem pessoas que estão enfermas nesse momento, que pelo poder de Jesus essas pessoas sejam curadas. Nós cremos não num Deus feito por mãos humanas, mas um Deus que tudo fez, que conhece cada célula de nosso corpo. Então por isso pedimos que o Senhor traga cura para as nossas vidas no nome de Jesus. E para finalizar, no fim das contas, qual é a conclusão que nós temos? Falando sobre influência, nós falamos de uma igreja que não influenciava em nada a sua região, a sociedade, e agora nós falamos de Jesus, aquele que transforma as realidades, ou seja, que influencia pelo que Ele é. Agora, de qual forma nós podemos influenciar o mundo? É pelo amor que nós influenciaremos o mundo. O meio pelo qual Jesus fez o que fez foi o amor. Em tudo que nós lemos, Ele fazia pelo amor. Então tudo que nós devemos fazer deve ser pelo amor. E a finalidade, o objetivo é a glória de Deus. Então, o caminho da nossa vida deve ser o amor, e a finalidade é a glória de Deus. Mesmo Jesus sendo quem era, Ele sorria para os pecadores, Ele perdoava quem ninguém mais podia perdoar, Ele curava quem ninguém mais curava, Ele ouvia quem ninguém mais ouvia, Ele deu voz para quem nunca teve voz. Esse é o Jesus que nós cremos, que um dia nós entregamos a vida. E esse Jesus nos ensina a andar em amor, em ouvir as pessoas, em ser tardio para irar-se, em ser tardio para ficar falando e mais ouvir, entender, responder, abraçar, prover. Em João 13:35 diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor fará com que todos enxerguem Jesus em nós. Se aquela igreja de Laodiceia exercesse o amor, certamente Deus não falaria o que falou para eles. Alguém já disse uma história que alguém saiu, vamos supor que tem alguém, ele sai daqui e ele volta daqui 1 minuto tranquilo, falando que acabou de ser atropelado por um caminhão. Ninguém vai conseguir acreditar que ele foi atropelado por um caminhão. E da mesma forma, porque todo mundo que é atropelado por um caminhão não consegue voltar andando tranquilo e falando com a gente. Da mesma forma, todo mundo que foi exposto ao Evangelho não consegue permanecer da mesma forma. Então, que o amor pelas coisas daqui não nos roube da compreensão do que o Evangelho, do poder do Evangelho na nossa vida. Que ela não nos roube da compreensão de que nós podemos trazer sorriso no olho de outras pessoas. Nos roube da compreensão que nós podemos, através de nossas vidas, saciar a fome de pessoas. Não por nós, mas pelo poder do Evangelho que a nós foi apresentado. Uma vez um missionário da Missão Mais, Mário Freitas, ele disse o seguinte: eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de viver como se Cristo não tivesse morrido. Deus, eu quero te agradecer pelo seu amor, Pai, que constantemente nos busca, que constantemente nos traz para perto do Senhor, independente dos nossos erros, Pai. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, por não reconhecermos o teu grande amor por nós. Nós te agradecemos por esse amor, Pai.
E nós pedimos para que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor ama, para que amando como o Senhor ama, o Senhor seja reconhecido em nós. Essa é a minha oração essa noite. Eu te agradeço no nome